Olá, guapos e guapas. Agora vocês já conhecem direitinho, né? Guapo, guapa é um adjetivo, é bonito e bonita. Nossa aulinha de hoje vai ser sobre as preposições, é uma classe de palavras muito importante, né? Vai ajudar muito na hora de vocês interpretarem os textos para a provinha do Enem. Então vamos lá, preposições. Nós vamos começar com uma tirinha da Mafalda, Suzanita e a Mafalda. Já falei para vocês que a Mafalda é bem crítica, né? Ela é uma menina que não parece uma menina, né? De tão crítica que ela é. Aí a Suzanita está conversando com a Mafalda e fala assim: quando sea grande, quero ter muitos vestidos. E a Mafalda fala com ela: yo, mucha cultura. Aí a Suzanita fala com ela bem assim: te levam presa por salir a la calle sem cultura? A Mafalda pensa um pouquinho e fala: não. A Suzanita fala com ela: probar, mais uma vez aí, né? Seria prueba. Prueba salir sem vestido. Então, experimenta sair sem vestido. E aí a Mafalda dá um soco na Suzanita. Es muito triste ter que pegarle a alguém que tem razão. Então, é muito triste eu ter que bater em alguém que tem razão. Então, realmente, se eu sair sem vestido, eu vou ser presa. Mas se eu sair sem cultura, pouco importa, né? Uma criticazinha à educação, né, que a Mafalda fez. E então nós temos marcadinhos aí algumas palavrinhas que são as preposições. Então, nós temos aí por e sim, né? E aí na última tirinha, no último quadrinho, nós temos a. Gente, o a em espanhol sempre vai ser preposição, tá? Cuidado com esse a aí, porque em português ele tem várias classes, né? Ele pode ser um pronome, ele pode ser o artigo e pode ser preposição. Em espanhol, não. O a só será preposição, porque nós sabemos que o artigo é lá e o pronome também vai ser lá, né? Para que servem? As preposições servem para unir palavras, ações e ideias que se relacionam entre si. E às vezes você pega duas palavras separadas, se você pensar agora assim, pastel. Pastel em espanhol é bolo. E pensar em chocolate. Aí você tem duas ideias. Você tem a ideia do bolo e do chocolate separado. Se você falar pastel de chocolate, eu já usei uma preposição aí, ó. Pastel de chocolate, a imagem que já vem na sua cabeça é outra. Não é um bolo sozinho nem um chocolate sozinho. É um bolo de chocolate. Então ele serve para isso, para unir palavras, ações, ideias e dar um sentido para elas, né? Exemplos que nós temos ali: pon el libro en la carteira. Então, ponha o livro na carteira. E el libro está bajo la mesa. O livro está debaixo da mesa. Bien? Ela deu ideias aí, colocou dois substantivos e uniu esses substantivos dando ideias. Aí eu peguei a tirinha do Gaturro para apresentar para vocês as preposições. Las preposiciones españolas son. As preposições espanholas são a, ante, bajo, cabe, com, contra, de, desde, em, entre, hacia, hasta, para, por, según, sim, sobre e tras. E aí a Ágata responde: no, Gaturro, proposición. Te pedí que me hagas una proposición. Então, traduzindo, a, ante, de baixo, cabe é uma que não existe mais, ela não faz mais parte, ela foi retirada. Vocês vão encontrar só em textos bem antigos, arcaicos. Com, contra, de, desde, em, entre, para ou em direção a. Esse a, se aí tem ideia de para ou em direção a. Hasta é o até. Para, por, segundo, sem, sobre e após, né? Depois seria. O traz aí a gente pode traduzir por após ou depois. E a Ágata responde: não. Ele fala todas as preposições para ela, né? E ela fala assim: não, Gaturro, eu pedi que você me fizesse uma proposta. Me faça uma proposta, sim, e não me trazer as preposições. Então, Gaturro sabia muito de português, mas de romance ele não sabia nada. Las preposiciones no sufren variación. Então, essa classe de palavra não vai para o feminino, para o masculino, nem para o singular e plural. Elas vão ser sempre da mesma forma.
Agora é para vocês colocarem atenção, poner atenção em el contexto. Então, vocês sempre vão ter que prestar atenção no contexto para ver realmente aqui de que se trata, o que ela está querendo dizer, aquela preposição ali. Bien? El significado que la preposición puede adquirir en el uso lingüístico surge del significado de las palabras que relaciona. Então, o significado que a preposição pode adquirir no uso linguístico surge do significado de palavras que ela relaciona. Então, tem que tomar muito cuidado e por isso eu falo mais uma vez para vocês para fazer aquela relaçãozinha, né, das palavras para vocês saberem direitinho qual é o significado de cada uma delas. Vamos ver exemplos. La corbata de seda, então seria a gravata de seda, matéria, de que foi feita a gravata, ela foi feita de seda. El libro de Juan, então da possession, da ideia de posse, né, o livro, de quem que é o livro? O livro é de Juan. Eles vieram da Europa, então a origem, de onde que eles vieram? Eles vieram da Europa. Bien? Mas tem também alguns detalhezinhos que nós em português fazemos também, né? Que a gente tem que observar. El mal uso de las preposiciones es común, pero fácil de identificar. A ver em el ejemplo abaixo. Isso a gente faz também aqui. Eu me lembro que uma vez eu tinha uma menina na minha casa, ela era argentina, e eu falei bem assim, eu tenho que ir ao supermercado porque aqui em casa não tem sal. Aí ela me chamou a atenção e falou bem assim, não é assim que se fala. Em mi casa no tengo sal, porque a casa não tem nada, quem tem é a pessoa que mora nela, né? Mas aí muito fácil de resolver, dá pra gente entender direitinho. Na tirinha tá, me siento mal, vou a buscar uma medicina para el dolor de cabeça. E aí o muchacho, muito espertinho, o rapazinho, responde para ele, entonces te dará más dolor de cabeza. Tienes que pedir uma medicina contra el dolor de cabeza. Ele fala assim, me sinto mal, não estou me sentindo muito bem, né? Vou procurar um remédio para a dor de cabeça. E o outro responde para ele, então vai te dar mais dor ainda, né? Mais dor de cabeça ainda. Você tem que pedir uma medicina, um remédio contra a dor de cabeça. Bien? Isso acontece também no português, né? A gente fala bem assim, vou comprar remédio para formiga. Na verdade, deveria ser, vou comprar remédio, veneno contra a formiga, não para, né? Se der remédio para a formiga, ela vai ficar mais fortezinha. Vamos lá? Uso de las preposiciones. Aí a gente vai ver cada uma delas, tá? Como se usa e vocês vão ver que em algumas delas são diferentes. A maioria é parecido com o português, mas algumas delas são diferentes. Como eu já falei, vou repetir, a sempre será uma preposição em espanhol, não artigo, ok? Artigo é lá. Expressa significações diversas de acordo com las relações que establece. Então, ela expressa significações diversas de acordo com as relações que ela estabelece. Expressa movimento em geral. Voy a la casa de Juan hoy. Então, expressa movimento em geral, né? Vou à casa de Juan hoje. Lembrando sempre que o verbo ir vai sempre pedir a preposição a. Quem vai sempre vai a algum lugar. Precede a los infinitivos, que são complementos. Então, ela vai preceder aos verbos condição no infinitivo, que são complementos. Vamos a hablar espanhol. Tá vendo que o verbo hablar aí está no infinitivo, né? Ele não está na forma conjugada. Isso aí é uma perífrase verbal. Vamos a hablar, ok? Vamos falar espanhol. Nós não temos o a, né? Vamos falar espanhol. Finalidade e complemento indireto. Então, pode ser para finalidade e para complemento indireto. A que vienes? Então, você vem aqui para quê, né? Seria esse. Qual a finalidade de você vir? E entregarei essa carta a Dolores. Então, quem entrega alguma coisa a alguém. Esse a alguém aí vai ser o complemento indireto. Nós temos o complemento direto, a carta, e o complemento indireto, a Dolores, que vai ser o uso da preposição a. Ante e bajo. Então, ante vai ser na situação de delante. Seria ante, diante de. Llegaremos ante el rei. Chegaremos diante do rei.
Se apresentaram ante las autoridades. Se apresentaram diante das autoridades. Bien? Bajo. Bajo significa debaixo de. Então, sob, né? Embaixo de. Isso também para nível, tá? Para hierarquia, por exemplo. Eu estou bajo las órdenes de mi directora. Eu estou debaixo das ordens da minha diretora. Serve tanto para local físico quanto também para hierarquias. Dormi bajo aquele árbol. Então, dormi debaixo daquela árvore. Colocamos todo bajo la mesa. Colocamos tudo debaixo da mesa. Bien? Próximo. Vamos para com. Expressa companhia, relação, meio ou modo. Então, expressa companhia, relação, meio ou modo. Vamos com Carmen ao cine. Vamos com a Carmen ao cinema. Então, companhia. Pablo habló com ele. Pablo falou com ele. Esse com ele aí a gente junta na hora que vai falando, mas é separadinho. Com ele. Então, falou com ele, uma relação. Se defendeu com um punhal. Qual foi o modo que ele se defendeu? Ele se defendeu com um punhal. Bien? Contra. Expressa oposição ou contrariedade. Expressa oposição ou contrariedade. A Alemanha lutou contra a França. Então, a Alemanha lutou contra a França. Somos todos contra a miséria. Somos todos contra a miséria. Bem parecido com o português, super tranquilo. Vamos para o próximo. D. Denota possessão, matéria, qualidade, causa, origem ou procedência. Então, aí o D tem várias denotações, né? Este livro é de Pedro. Então, é a possessão, né? Ele que tem a posse do livro. Este livro é de Pedro. La casa era de madeira. A casa é de madeira. Então, qual é a matéria que a casa foi feita? A madeira. Ele é um homem de caráter. Então, uma qualidade, né? Ele é um homem de caráter. Carlos se muere de medo. Então, o Carlos aí também é uma qualidade, né? Ele é medroso, ele morre de medo. Minha família vindo da Europa. Então, qual a procedência, a origem da minha família? Minha família veio da Europa. E aí, chamando a atenção, ó, vino aí, ele é um verbo aí, mas ele também pode ser um substantivo, tá? O substantivo é vinho. Então, pode ser tanto o verbo quanto o substantivo vinho. Desde. Ponto de partida em el tiempo ou em el espaço. Então, ponto de partida no tempo e no espaço. Estou aqui desde março. Então, é tempo, né? Aí, eu estou aqui desde março. Hablo desde Brasil. Então, qual é o lugar que eu falo? Eu falo desde o Brasil. A gente falo do Brasil, ou daqui do Brasil, né? Em espanhol, desde. Eu poderia falar bem assim, ó. Desde aqui eu puedo ver muito bem a todos os cantantes. Eu estou num concerto, né, num show, e eu falo, desde aqui puedo ver muito bem todos os cantantes. O lugar que eu estou daqui, posso ver muito bem todos os cantores. Bien? Em. Aí nós vamos chamar a atenção para o em. Por quê? Em português, nós usamos o meio de transporte, olha lá embaixo. Todos viajaram em trem. Em português, nós usamos o de, né, para falar. Eu vim de trem, ela vai de avião, nós vamos de bicicleta. A gente usa o de. Em espanhol, não, tá? Em espanhol, nós vamos usar o em para meio de transporte. Então, todos viajaram em trem. Todos vamos a viajar em avião em las vacaciones. Vamos viajar de avião nas férias. A mesma regra serve para a cavalo e a pé. Então, o a eu vou usar com cavalo e a pé, e o de com todos os outros meios e o em, perdão, com todos os outros meios de transporte. Bien? Aí vamos. Estou em la ciudad de Olinda. Então, é o lugar onde eu estou. Estou na cidade de Olinda. Estamos em outono. Também tempo, né? Estamos no outono. Nós usamos a contração, em mais o. Espanha é rica em minerais. Espanha é rica em minerais. E aí, outra vez, todos viajaram em trem. Tem que chamar atenção para vocês. Não é de, é em espanhol que se usa. Bien? Entre, situação intermediária, intervalo de tempo, relação e comparação, sentido recíproco. Muitas coisas, né?
Então, situação intermediária, intervalo de tempo, relação e comparação, sentido recíproco. El lápiz está entre as páginas do livro. Então, o lápis está entre as páginas do livro. Isto aconteceu entre 1880 e 1890. Bien? Não há diferença entre Pablo e Martín. Então, não há diferença entre Paulo e Martín. Os alunos hablam entre si. Os alunos falam entre si. Então, de reciprocidade aí da ideia, né? Eles conversam entre eles. Bien? Aqui vem esse Ásia, que nós temos que tomar cuidado com ele, porque se você colocar um acentinho, ele vai virar uma outra classe de palavras, né? Então, aí é Ásia. Ásia, direção o tempo. Se você colocar o acento, vai ficar hacía. Aí já vai ser um verbo no pretérito imperfeito, fazia. Cuidado para não trocar as palavrinhas, bien? Então, Ásia, direção o tempo. A ver, direção, verbos de movimento. Direção ao tempo, vamos ver. Direção, verbos de movimento. Viajaremos hacia el norte. Viajaremos em direção ao norte. Então, ele pode ser em direção a, para. Bien? Caminhou hacia la puerta. Caminhou para a porta, ou em direção à porta. Bien? E tempo aproximado, mais ou menos, né? Então, mais ou menos. Hacia 1900, meus padres viviam em Chile. Então, mais ou menos, né? Lá pelos anos de 1900, meus pais viviam no Chile. Bien? Hasta. O hacia dá a ideia de direção. E o hasta vai dar a ideia de um tempo determinado. Por exemplo, de um local determinado. Tempo e local também, tá? Então, se eu falar bem assim, ó, eu vou hacia la playa de Camburi. Eu vou em direção à praia de Camburi. E se eu falar, eu vou hasta la playa de Camburi, significa que eu vou até a praia de Camburi, dali eu não passo. Então, um dá a ideia de direção, o outro dá a ideia certa de que dali eu não passo mais. Bien? Então, é um termo, espaço no tempo certo. El término, espaço e tempo. Então, o termo, espaço e tempo. Vou hasta São Paulo e te quedarás aqui hasta amanhã. Então, eu vou para São Paulo e você ficará aqui até amanhã. Então, tanto ideia de tempo quanto de espaço ali, né? Para, destino, fim de ação, término de movimento ou término de tempo. Então, para vai ter destino, fim da ação, para que foi aquela ação, né? O termo de movimento, o término do movimento e o término do tempo. Comprou os livros para estudar. Então, qual foi a finalidade dele comprar os livros? Para estudar. Vou para minha casa. Vou para minha casa. Para onde que eu vou é o destino que eu vou, né? Qual o fim, qual o movimento que eu vou ter que tomar, o termo do movimento. E para o dia 11 estará todo preparado. Então, até o dia 11, seria assim, né? Estará tudo terminado. Então, vai estar pronto até o dia 11. Bien? Por vai dar a ideia de causa, modo, meio, finalidade ou objetivo. Então, causa, modo, meio, finalidade ou objetivo. Escreveu o livro por dinheiro. Então, qual foi o motivo dele ter escrito o livro? Foi porque ele precisava de dinheiro. Tu carta chegou por correio. Então, qual foi o meio que foi usado para entregar a carta? Tua carta chegou pelo correio. Hace los ejercicios por ayudarte. Então, qual é a finalidade, qual é o objetivo dele ali, né? O objetivo dele ele faz os exercícios para te ajudar. Bien? Segundo, conforme, de acordo com. Então, segundo, conforme, de acordo com. Segundo ele, tu estás equivocado. Então, segundo ele, de acordo com ele, você está errado. Segundo a polícia, os ladrões escaparam. Então, de acordo com a polícia, segundo a polícia, os ladrões escaparam. Bem parecido com o português. Sem privação ou carência. Então, sem privação ou carência. Privação ou carência. Estou sem dinheiro. Estou sem dinheiro. Então, ele não tem, né? Dinheiro. E estamos sem tempo. Estamos sem tempo. Bien? Pessoal, voltando ao sim aqui, para a gente
ficar atento para não confundir com advérbio de afirmação. Advérbio de afirmação é si, bien? E tem acento. Sobre, ponto de apoio, superioridade, assunto. Então, ponto de apoio, superioridade ou assunto. O livro está sobre a mesa. Então, o livro está sobre a mesa. E eles discutiam sobre política. Eles discutiam sobre política. Chamando a atenção aqui, porque tem uma outra palavrinha que também pode ser usada quando vai falar no lugar de sobre, que seria respeto. Existem dois respeitos em espanhol. Um é respeto, e aí vai ser eu te respeto muito, eu te respeito muito. E vai ter respecto, que estávamos falando respecto aos problemas de Brasil. Estávamos falando sobre os problemas do Brasil. Então, esse sobre aí pode aparecer em algum texto para vocês como respecto, bien? O livro está sobre a mesa, o livro está sobre a mesa, e eles discutiam sobre política. Eles discutiam sobre política. Traz, e aí é diferentinho do nosso, né? Traz posterioridade e em el tempo verbal, traz, e aí é um pouquinho diferente do nosso, né? Posterioridade em el tempo e em el espaço. Então, posterior no tempo e no espaço. Tras da primavera viene el verano. Então, após a primavera vem o verão. Depois da primavera vem o verão. Bien? Os cadernos estão tras da mesa. Então, aí no espaço físico mesmo, os cadernos estão atrás da mesa. Bien? Bom, agora chegamos aí para mais uma questãozinha do Enem. Nós vamos ver uma questãozinha do 2019. Essa questão vai falar um pouquinho sobre os espanhóis, né? Eu não sei se vocês sabem, quem já teve contato com espanhol, e até mesmo vendo nos filmes a gente pode ver que os espanhóis, eles chama demandantes, eles são muito mandões, até para falar eles parece que estão mandando, né? E aí vai falar exatamente, essa questão vai falar exatamente sobre algumas características dos espanhóis, bien? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ler a questão, o comando está em português, e depois nós vamos ler o textinho que vai estar no espanhol, né? De acordo com o texto, ao participarem de um diálogo, os espanhóis habitualmente, então a gente já sabe aqui que vai estar falando de uma característica dos espanhóis, né? Dizem que hablamos muy alto. Algunos incluso piensan que no hablamos, sino que gritamos. Sino é senão, e a gente vai ver, ele tem vários significados, a gente vai ver numa próxima aula. Dizem que falamos muito alto. Alguns, inclusive, pensam que não falamos, mas que gritamos. La corresponsal mexicana Patricia Alvarado admite que, a veces, pedimos perdón, pero es para arrebatarle la palabra al otro y seguir hablando. A correspondente mexicana Patricia Alvarado admite que, às vezes, pedimos perdão, mas é para arrebatar-lhe a palavra ao outro e seguir falando. Então, é para pegar de novo a palavra e seguir falando. Nos reprovam que escutamos pouco ou nada. Quando dois espanhóis se enfrentam, estão mais preocupados das palavras que vão utilizar na réplica que em refletir sobre os argumentos que lhes expuseram. Opina o alemão Paul e Hendai del Frankfurt Allgemeine. Ninguna autocrítica le sirve al espanhol para cambiar. Traduzindo aí, opina o alemão Paul, nenhuma autocrítica serve ao espanhol para mudar. Então, nós temos algumas palavrinhas aí que nós precisamos prestar atenção. Tem cambiar, que se a gente prestar atenção, também existe no português. Câmbio de marcha é troca, câmbio de dinheiro é troca. Então, não serve para o espanhol mudar, né? O sino também, que aparece que aparece aqui, que tem mais de um significado. Aqui é o significado que ele tem, sino, aqui. Pensam que não hablamos, sino que gritamos. Pensam que não falamos, mas sim que gritamos. Bien? E aqui também a gente precisa prestar atenção no a veces. Em português, não, nós falamos às vezes. Em espanhol, como
essa palavrinha que está aqui é uma preposição. Preposição não é variável, lembra? Eu falei para vocês, preposição não sofre variação. É a veces. Bien? Então, vamos lá. Tá falando no textinho aqui que os espanhóis, eles falam muito alto, né? Algumas pessoas, inclusive, pensam que eles não falam, que eles gritam, que é uma característica do espanhol, falar, expressar, eles usam muito o imperativo, eles são muito mandões, então eles falam alto mesmo. E aí ele fala que ele tá tão preocupado, olha só, eles até pedem desculpa, que às vezes até eles pedem desculpa, mas essa desculpa não é para pedir desculpa porque ele está falando muito alto, é só para pedir assim, ó, desculpa, mas eu vou continuar falando, tá? Para arrebatar a palavra ao outro e seguir falando. Então, na verdade, é para tomar a palavra do outro quando eles pedem desculpa e continuar falando. Eles gostam de falar muito e tá sempre com a razão, né? Quem fala mais, eles pensam que falando mais eles vão conseguir ter a razão na questão que eles estão discutindo. De acordo com o texto, ao participarem de um diálogo, os espanhóis habitualmente se enfurecem com os ouvintes e exageram no gestual. Não fala nada de gesto, só fala mais de entonação de voz, né? Então, a gente pode descartar essa questão aí. Se apoderam do turno de fala e opinam com obstinação. Opa! Aí a gente já pode levantar uma luzinha aí nessa questão, porque eles querem mesmo, né? Nós vimos no texto que eles querem falar o tempo todo e eles só pedem perdão para retomar a fala para eles. Se ofendem com a audiência e censuram os argumentos contrários. Não fala nada disso. Fala que ele não quer nem saber dos argumentos contrários, que ele nem reflete com o que a pessoa está falando antes. Ele está tão preocupado em pensar no que ele vai falar que ele nem está refletindo no que a outra pessoa está dizendo. Então, descarta essa daí também. Se desculpam com o grupo e reconhecem o tom de voz inadequado. Não, né? Nós já vimos que eles só pedem desculpa para retomar a fala para eles. E se interessam por entender as considerações e preferem diálogos cordiais. Não, jamais. O texto fala exatamente o contrário disso. Então, nós concluímos que a resposta certa é a letra B. Eles se apoderam do turno de fala e opinam com obstinação, sem nem se importar com a outra pessoa. Eles querem ter a razão de qualquer jeito. Bem, vamos para uma outra. Esse texto, nós vamos primeiro ler o comando, porque está em português, né? Esse texto, que se reflete sobre a xenofobia na Europa, defende que... Vamos lá para o texto, já sabe que vai estar tratando de um tema de xenofobia, né? E agora nós vamos para o texto. La xenofobia es una lacra que se resiste con el peor de los cánceres a lo largo de las últimas décadas, al punto que el escritor portugués José Saramago se llegó a preguntar: ¿cómo ha sido posible encontrarnos con esta plaga de vuelta, después de haberle creído extinta para siempre? ¿En qué mundo terrible estamos finalmente viviendo cuando tanto habíamos creído haber progresado en la cultura, civilización, derechos humanos y otras preventas? A xenofobia é um lacre que resiste como o pior dos cânceres ao longo das últimas décadas, ao ponto que o escritor português José Saramago chegou a perguntar: como tem sido possível encontrarmos com essa praga de volta, depois de haver acreditado extinta para sempre, em que mundo terrível estamos finalmente vivendo, quando tanto havíamos crido haver progredido na cultura, na civilização, direitos humanos e outras demandas. Aí, de novo espanhol. ¿Qué hacer para mitigar esta desesperada y abominable situación? Es la clave que nos debe preocupar de forma urgente en la sociedad, ya que el sistema global económico y político parece algo mucho más complejo de cambiar a corto o medio plazo. Que fazer para mitigar essa desesperada e abominável situação? É a chave que nos deve preocupar de forma urgente a sociedade, já que o sistema global econômico e político parece algo muito mais complexo de mudar a curto ou a meio prazo. De novo, aí é o cambiar no textinho. La solución, en el sentido más extendido de la masa social pensante europea, passa por la educación. A solução
no sentir mais estendido entre a massa social pensante europeia, passa pela educação. La educación ha de orientarse hacia el fenómeno de la interdependencia y la cooperación entre los pueblos para favorecer la universidad, el reconocimiento recíproco de las culturas y una síntesis sociocultural nueva. A educação tem que se orientar em direção ao fomento da interdependência e da cooperação entre os povos para favorecer a universalidade, o reconhecimento recíproco das culturas e uma tese sociocultural nova. Dicho de outra maneira, é preciso promover a ideia de la diversidade cultural, la igual validez de todas as culturas, el interés por outras formas de ver el mundo como fuente de enriquecimiento personal y social y la presentación de la sociedad multicultural como la sociedad del futuro. Então, traduzindo, dito de outra maneira, é preciso promover a ideia da diversidade cultural, a igualdade, a igual validade de todas as culturas, o interesse ou investimento, por outras formas de ver o mundo como fonte de enriquecimento pessoal e social e a apresentação da sociedade multicultural como a sociedade do futuro. Bem, então aqui está fazendo uma crítica à xenofobia, não é? Esse texto, que reflete sobre a xenofobia na Europa, defende que o multiculturalismo se apresenta como um dificultador nas relações sociais. Não é isso que ele fala. Ele fala muito pelo contrário, Esse daí seria a resposta contrária. Se fosse não defende, aí que seria essa resposta. A educação intercultural deve insistir na aceitação da condição do outro. Bom, se ele está falando de xenofobia lá, então é uma aversão. Aqui a gente pode colocar uma luzinha acesa com essa questão aí, porque pode ser essa daí, Que aceitação na condição do outro. Então essa daí já, ele está falando contra a xenofobia, pode ser essa. O preconceito étnico é uma característica perene da sociedade europeia. Existe mesmo preconceito de etnias? Vamos ver. Aí a gente pode ficar assim, pensando ali um pouquinho se ele defende. Ele defende preconceito? Não, ele não defende preconceito. Então, vamos seguir para o próximo. O rechaço aos imigrantes é um problema solucionável a longo prazo. Não, ele não fala isso. Ele acha que o problema deve ser resolvido rápido. A xenofobia seja entendida como uma doença física grave. Não, também não. Ele não fala como uma doença física, É uma doença mais mental, mais psicológica. Quer dizer, na verdade é uma doença psicológica, não é uma doença física. Não pode ser tratada como uma doença física porque não é uma doença física. Então, a resposta certinha daí é a educação, a letra B. A educação intercultural deve insistir na aceitação da condição do outro. Ele reclama da xenofobia, ele fala mal da xenofobia, ele fala que isso já devia ter sido extinto há muito tempo e ele fala que com a educação intercultural nós devemos insistir na aceitação da condição do outro. Essa seria a resposta certa, letra B. Ok, pessoal? Então, nós terminamos mais uma aulinha. Hasta la próxima clase. Te espero na nossa próxima aulinha. Besitos e adiós.